Oi, galera! Meu nome é Vanessa, eu sou residente de Medicina da Família e Comunidade e preceptora do curso de Medicina do Univag. E hoje vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto muito prevalente na atenção primária à saúde, que são as parasitoses intestinais. Sejam bem-vindas e vamos começar mais uma aula online. As parasitoses intestinais são doenças causadas por micro-organismos que invadem o trato gastrointestinal em pelo menos uma fase do seu ciclo evolutivo, causando sinais e sintomas clássicos. São eles: náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, flatulências e meteorismo. Relaciona-se diretamente com condições sanitárias. Por isso, alguns artigos científicos trazem para a gente a relação da alta prevalência e incidência de parasitoses em regiões com grande pobreza. Tudo isso se deve ao caso da precariedade no saneamento básico. Quanto à resposta do indivíduo, ela também é variável. Por quê? Depende da idade, do sistema imune do indivíduo e do sexo do mesmo. E além disso, depende também do tipo do parasita. É bom a gente falar sobre isso para a gente ficar alerta aos pacientes imunossuprimidos, que são eles as crianças, os idosos, os portadores de HIV e HTLV, os alcoolistas crônicos e os usuários de corticoides. É considerado um grande problema de saúde pública, atinge cerca de 25% da população mundial, uma a cada 4 pessoas, sendo 50 a 55% em crianças. São doenças prevalentes em países subdesenvolvidos e relaciona-se muito com a pobreza, como já foi elucidado no slide anterior. Quanto às complicações, devemos lembrar da desnutrição e da desidratação devido à perda de líquido a partir da diarreia e do vômito. Além disso, a síndrome desabsortiva deve ser sempre levada em consideração, porque o mecanismo inflamatório impede a ação dos enterócitos, que são responsáveis pela absorção de nutrientes e vitaminas na parede intestinal, levando então às hipovitaminoses e o déficit de desenvolvimento cognitivo e físico. No nosso exame físico, no nosso dia a dia, como nas puericulturas, a gente vai ver uma alteração, então, nas curvas de crescimento e desenvolvimento, ou seja, um déficit pondero-estatural. Outra complicação comum é a síndrome dispéptica, que seria a dor abdominal devido a alguma lesão da mucosa ou um processo inflamatório exacerbado, que pode até levar à síndrome pseudo-ulcerosa. Quanto aos fatores de risco, devemos lembrar que as políticas de saúde pública são escassas, Então, vemos baixa qualidade da água, contaminação da água, porque jogam lixo em locais inadequados, hábitos de vida e higiene inadequados, como colocar a mão na boca, não lavar a mão antes de ir ao banheiro ou antes das refeições, o aglomerado populacional em áreas de risco e não são áreas que dificultam a instalação de saneamento básico a falta de higiene antes do consumo dos alimentos e o depósito de lixo em locais inadequados. Trouxe para vocês aqui a divisão acadêmica das parasitoses em helmintos e protozoários. Dos helmintos se destaca a ascaridíase e dos protozoários a amebíase. Antes de começarmos a falar sobre as particularidades de cada parasita, vamos diferenciar ciclo de Loss de síndrome de Lowell. Lembrar que o ciclo de Loss é um ciclo de maturação pulmonar. Por quê? Micro-organismos vão invadir o hospedeiro via pele ou via trato gastrointestinal e vão cair na corrente sanguínea, fazendo a ascensão das larvas para o fígado, coração e pulmão. No pulmão, eles vão sofrer a sua maturação e em seguida vão para a árvore traqueobrônquica, na qual existe
um sistema, né, mucociliar de defesa que vai induzir sintomas respiratórios como a tosse, né, induzindo o transporte do verme para o trato gastrointestinal, local onde ele vai se alojar e causar os sintomas gástricos clássicos já citados da parasitose intestinal. Logo, então, a síndrome de Lowell reúne os sintomas causados por essa migração pulmonar, que são tosse seca, hemoptise, alteração das transaminases, febre e broncoespasmo. Quem são os parasitas que fazem esse ciclo de maturação pulmonar? O método mnemônico seria NASA, que é Necator americanus, Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis e Ascaris lumbricoides. Essa está em vermelho devido a ser mais prevalente e mais incidente, como já citado anteriormente. Lembro vocês aqui que a eosinofilia é muito encontrada nos casos dos parasitas dos hemogramas. Então, é um achado aí bem importante para a gente. O infiltrado intersticial migratório é um achado no raio-x de tórax nesses parasitas aí que fazem o ciclo de maturação pulmonar, que pode fazer um diagnóstico diferencial até com uma pneumonia viral, mas neste caso, né, os parasitas são migratórios. Para o diagnóstico, nós devemos sempre, além do quadro clínico, buscar pelo parasita nas fezes. Então, para o diagnóstico complementar, nós temos o exame parasitológico de fezes. Deve ser colhido 3 amostras, podendo ser elas coletadas em dias consecutivos ou em dias alternados. Trouxe uma tabela para vocês de curiosidade, que são das técnicas para a coleta dos exames bioquímicos, tá? Para qual exame devemos utilizar para poder encontrar larvas, cistos, ovos ou até especificamente para Schistosoma mansoni, que é o Cato cates. Tá? Então, assim, é um assunto que pode ser cobrado em concursos médicos, por isso trouxe aqui para vocês. Começando a falar um pouquinho sobre as particularidades de cada parasitose, vamos começar pela ascaridíase, a famosa lombriga. O verme macho adulto mede aproximadamente de 15 a 30 centímetros de comprimento. A fêmea mede aproximadamente de 35 a 40 centímetros. Liberam em média 200 mil ovos por dia. Seu ciclo oral fecal, né, o mais conhecido da maioria das parasitoses, e a ascaridíase tem o ciclo de maturação pulmonar, que é o famoso ciclo de Loos. Relembrando, ciclo intestinal, cai no fígado, corrente sanguínea, né? Ascende para o coração, para o pulmão em 10 dias, vai para a árvore traqueobronquica e retorna para o intestino para causar os sinais e sintomas quando eles aderem na parede intestinal, causando meteorismo, dor abdominal, a falta de apetite. Devido à grande proliferação, né, de vermes, a gente pode ter um achado aí da quadro obstrutivo, que é um abdômen agudo. É comum o atraso do desenvolvimento físico e mental devido à ação espoliativa, porque a gente aumenta os mecanismos secretores e motores aí e dificulta pelo quadro inflamatório a absorção das vitaminas e nutrientes. Quanto ao tratamento, né, as principais medicações são essas que eu trouxe para vocês nessa tabelinha. Faço um destaque aí para o albendazol, que é o que a gente tem na atenção primária à saúde, né, 400 mg, o comprimido, ou, né, nós temos aí o xarope que tem 400 mg, 10 ml. Tá? Nessa enfermidade aí nós podemos tratar com dose única. Lembrando que o albendazol não pode ser usado em menores de 2 anos devido à chance da mielotoxicidade, hepatotoxicidade, e nestes casos nós vamos usar o mebendazol. Nos casos de suboclusão intestinal, nós preferimos usar a piperazina, né? A piperazina, ela acaba fazendo uma paralisia do sistema muscular do verme, e, nestes casos, devemos associar o óleo mineral, os antiespasmódicos, a hidratação vigorosa e a sonda
nasogástrica para aliviar os sintomas e não fazer com que os vermes fiquem então obstruindo o trato gastrointestinal. A segunda doença que vamos conversar hoje é a ancilostomíase, causada pelo Decatur americanus. Estes vão penetrar na pele. É a doença do Jequitatu. A gente tem que fazer um adendo aqui para lembrar que esses agentes etiológicos possuem placas ou dentes cortantes que agridem a mucosa intestinal, causando sangramento. Por isso, eles realizam o hematofagismo. Perdem em média de 5 ml dia. Então, um achado bem interessante seria a anemia. Então, as larvas vão penetrar na pele, né? Vão chegar aos corações e aos pulmões, porque também fazem o ciclo de Loss, até se instalarem no intestino. As larvas tornam-se adultos no intestino e formam os ovos. Eles são eliminados pelas fezes ao solo e continuam, então, fazendo esse ciclo de contaminação. A gente tem que lembrar aqui que a larva filarioide é a larva que atinge a pele, diferente da larva que tem dentro do ovo, que é a larva raptidoide. Então, a larva raptidoide entra na pele, né? Aí ela vai sofrer a maturação e vai se transformar na filarioide, tá? Que é a que vai causar os sinais e sintomas e vai induzir a formação do verme adulto e formações de novos ovos e disseminação da doença. O quadro clínico, a gente tem que lembrar daquela frase: o Jeca não é assim, ele está assim, por ter muita ação de espoliação e perda de substâncias, né? Diarreia com sangue, né? Como esquecido também como disenteria, o apetite pode ficar aumentado, a geofagia, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente tem que tratar para os sintomas melhorarem. Então, assim, ele não é aquela preguiça relatada, né, nas histórias, e sim porque ele está com uma doença. Então, nós temos que fazer o quê? Tratar, associando, então, sempre o antiparasitário junto da reposição com sulfato ferroso. Dos antiparasitários, a gente tem que lembrar aqui do imidazol e do albendazol também. Uma opção seria o palmoato de pirantel, porém nós não temos no nosso serviço. Trouxe uma curiosidade para vocês. A larva migrans. Ela é causada, o agente etiológico também é o ancilostoma, mas é o ancilostoma brasiliensis, que ele é o parasita do cão. Porém, quando está em contato com o humano, ele invade a pele no tecido subcutâneo e forma um caminho, conhecido aí como bicho geográfico. É bem comum em crianças e adultos que têm contato com areia contaminada com as fezes de cães. O tratamento, se tiver poucas lesões, pode ser tópico, com antiabendazol pomada, só que assim a longo prazo, em torno de 14 dias, demora um pouquinho para desaparecer. E em caso de múltiplas lesões, temos que fazer o tratamento sistêmico, ou com a ivermectina e o albendazol, aí variando um pouquinho com o peso do paciente. A terceira doença são a estrongiloidíase, causada pelos estrongiloides stercarolis, lembrando que também tem o ciclo de maturação pulmonar, mas ele tem uma grande característica, gente, a autoinfestação. Ele consegue maturar, né, se desenvolver sem precisar sair do solo também. Então ele faz o desenvolvimento direto e indiretamente, podendo então formar a larva filarioide e rabidoide no próprio organismo. O quadro clínico é conhecido com flatulência, dor abdominal tipo cólica. O racha eritema papular, porque também ele entra pela pele. A dor epigástrica e a diarreia se caracteriza por ser uma diarreia com muco. Exacerba muito os mecanismos secretórios, tá? A eosinofilia é um achado importante em todas as parasitoses, sim, mas nessa nós temos que dar destaque devido aos valores bem aumentados. No caso do uso prolongado de corticoides, que a gente já falou lá no começo, que é um fator de risco importante para complicações, também aqui tem uma gravidade clínica importante, podendo causar até infecções secundárias, sepse e óbito. O tratamento que a gente vai
utilizar aqui é o tiobendazol, 25 mg por quilo, 2 vezes por dia, 2 dias, ou até pode ser usado com dose única, mas devido ao seu ciclo e à grande chance de autoinfestação, é recomendado repetir o tratamento em 10 a 15 dias. Outras medicações seriam o albendazol, tá? E a ivermectina. A quarta doença que vamos conversar hoje é a teníase. Temos que lembrar da tênia solium e da tênia saginata. Tênia saginata, nata do boi, tá? E a tênia solium do porco. Quando eles são hospedeiros intermediários, os ovos alojam-se no cérebro, olhos e no músculo. E aí, o nosso hospedeiro definitivo, que é o homem, alimenta-se dessa carne mal passada, de forma descuidada. E aí, essas larvas, em forma de cisticercos, vão evoluir para verme adulto no trato gastrointestinal por ação do suco gástrico e vão formar a teníase, que vai causar os sintomas clássicos das parasitoses intestinais. E aí ele vai virar um verme adulto, que vai virar as proglótides. O que é proglótides? É o corpinho dele, dentro desse corpo tem ovos, que são depositados no solo e a gente volta para o ciclo, tá? Então a gente falou um pouquinho aí da teníase, da tênia saginata pelo boi. No caso da tênia solium, ela se caracteriza muito pela certicercose, porque a gente vai ingerir o ovo e ele vai ser o hospedeiro intermediário. E geralmente esses ovos vão se alojar aonde? No sistema nervoso central, causando cefaleia, refratária ao uso de analgésico, convulsões de difícil tratamento, tá? Então, assim, exames complementares, neste caso, são necessários para uma maior elucidação diagnóstica e conduta médica. O tratamento, se for a certicercose, a gente tem que fazer a corticordioterapia, tá? Mas associar junto do praziquantel, 50 a 60 mg quilo dia, por um tempo mais prolongado, né? Devido ele ficar alojado, tá? Então, mais sistêmico, de 3 a 4 semanas. No caso da teníase, a gente pode usar o albendazol ou o praziquantel, que a gente já citou aqui hoje. Lembrando que o praziquantel, neste caso, tem 95% de chance de ser eficaz, enquanto o albendazol varia de 50% a 70% a efetividade do tratamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre a enterobíase, também conhecida como oxiuríase, causada pelos enteróbios vermiculares, que são parasitas filiformes. Eles iniciam, o desenvolvimento e a maturação no seco, podendo ascender para cólon e apêndice. A característica dele é que as fêmeas vão fazer a ovoposição lá na região perianal. Então, a principal característica aí é o prurido anal, que pode ser, às vezes, deslocado para sintomas na região genital, podendo levar às vulvovaginites e, em alguns casos que você tem o prurido, que é a coceira, favorece a infecção secundária, tá? Que são doenças que podem ser causadas por bactérias ou fungos, que são sinais de alarme para a gente entrar com uma terapia adjuvante, além de tratar o parasita. Ela também se caracteriza por conseguir fazer a autoinfestação, ou seja, faz o seu ciclo completo no hospedeiro definitivo. A gente destaca que asilos, creches são fatores de risco para essa comorbidade, As pessoas que frequentam essas regiões devido à chance de dispersão dos ovos no ar e por também ocorrer o compartilhamento de objetos que ajuda a disseminar a doença. O tratamento vai acontecer com albendazol, mebendazol ou pamalote de pirantel, nas doses aí descritas a partir do peso, e adulto 400 mg em dose única, e também, devido ao risco da autoinfecção, um ciclo prolongado, a gente tem que repetir a medicação de 14 a 21 dias. A próxima doença que a gente vai conversar hoje é a tricoríase, causada
por um agente etiológico em forma de bastão, diferente dos outros que a gente já conversou. Ele também é um parasita hematófago, só que um pouquinho mais leve do que a gente já conversou hoje, tá? A larva vai afetar o trato gastrointestinal, na qual vai liberar substâncias líticas que vão se alimentar dos tecidos do trato gastrointestinal a nível de século, né, no intestino delgado, e pode ocorrer também o sangramento. A principal característica dessa doença são que as fêmeas migram para o intestino distal também para expulsar ovos, e a longo prazo também eles fazem uma infecção tão disseminada que vai desde o intestino delgado até a parte retal e causam o prolapso retal. Lembrando, esse prolapso retal é reversível porque é uma reação inflamatória e não tem uma lesão muscular, tá? Só tem uma perda de tonicidade dessa mucosa retal no momento da reação inflamatória. Então, assim, o tratamento precoce vai ajudar, então, a gente fazer o quê? Diminuir essa reação e fazer se tornar reversível esse prolapso retal. O tratamento albendazol, o diomeprazol ou palmital de pirantel também. Agora a gente vai começar a falar sobre os protozoários, que é o nosso segundo grupo da divisão anatômica. A amebise é a que se destaca, que é causada pela entamoeba histolítica, de fator de risco de maior chance de adquirir a doença. Nós temos os homossexuais e os pacientes institucionalizados, que também já conversamos em algumas outras doenças um pouquinho lá atrás, tá? Os cistos vão chegar no intestino grosso e vão se transformar em trofozoítas. Essa parte é o infectante, né? Os trofozoítas. Eles vão retornar depois para o meio, pelas fezes, em forma de cistos, para fazer a contaminação, tá? Mas o que causa doença no ser humano são os trofozoítas, na forma de trofozoíta. O quadro clínico, 90% são assintomáticos, mas em quadros agudos é comum uma diarreia multissanguinolenta, a febre, náuseas e tenesmo. Nos quadros mais crônicos, geralmente oscila entre constipação e diarreia. E a gente tem que lembrar aqui do ameboma. O ameboma são granulomas, que é uma reação inflamatória a esses cistos, que leva à obstrução, tá? Extraintestinal e pode ser até extraintestinal. O fígado, nesse caso, é o mais acometido, então você lembra que o paciente tem até sinal de Lemos-Torres, ele pode ter uma dor nesta região que não tem um achado clínico e também demanda que a gente faça exames complementares de imagem aí para uma maior elucidação. Outros lugares extraintestinais são o pulmão e o cérebro. O tratamento vai ocorrer, no caso das protozooses, né, com metronidazol, 500 mg, 3 vezes ao dia, por 7 dias nos adultos. Já na criança pode se estender de 3 a 7 dias, já que a dose é um pouquinho menor e variável com o peso da criança. Também pode ser utilizado o secnidazol, tá? O metronidazol, às vezes, é encontrado na atenção primária à saúde, mas infelizmente o secnidazol não, tá bom? Nem a nitoxazanida, que aí nesse caso é a nitaxazanida, é o Anita, tá, galera? Que ele também pode ser utilizado 500 mg de 12 em 12 por 3 dias. Mas devido ao alto custo, é uma medicação muito conhecida, mas devido ao alto custo, a gente acaba citando elas, mas aqui a gente está para frisar um pouquinho mais sobre a atenção primária à saúde aí, então vamos frisar as medicações que tem na nossa unidade. Não são efetivos contra as formas extraintestinais. E aqui eu quero lembrar vocês que a entamoeba nana e a entamoeba coli estão na flora intestinal. Faça uma relação de comensalismo, tá? Eles estão lá fazendo parte da flora normal. Então não tem necessidade, se vier esses parasitas no exame parasitológico de fezes, que se realiza o tratamento. Diferente se tiver sinais e sintomas, aí o tratamento pode ser questionado, talvez até por não conseguir visualizar pela amostra outro tipo da entamoeba. Então, assim, lembrar que ele sozinho não é indicação de tratamento se for positivo no exame parasitológico de fezes, tá bom? A última parasitose que a gente vai conversar hoje, tá acabando, galera, é a giardíase, tá?
tá? Causado pelo protozoário flagelado Giardia lamblia. Ela afeta o intestino delgado. A transmissão é um ciclo oral fecal, tá bom? Águas ou alimentos contaminados por cistos, como a gente também já conversou na grande maioria dessas doenças que citamos hoje. Lembrar, 14 bilhões de cistos dias sobrevivem 60 dias no meio ambiente. A forma trofozoíta também, que é a que causa os sintomas, e o ciclo é mais ou menos o que a gente já conversou também nas outras doenças. A criança sempre fazer diagnóstico diferencial quando a gente tiver um achado de déficit pulmonar estatural, tá? E até também lembrar das gastroenterites, que são as jecas, que aí tem as causas virais e bacterianas. Então, assim, a gente tem que sempre fazer diagnóstico diferencial. Então, no quadro clínico, a gente vai ter a diarreia fétida e volumosa, podendo, nos casos mais crônicos, variar com constipação, tá? A dor abdominal, tipo cólica, é uma característica importante dessa doença, e as flatulências, que também é incomum com as outras parasitoses. A gente tem que lembrar aqui que 90% também é assintomática, e a giardia, ela se classifica por uma síndrome desabsortiva muito intensa, tá? Então, assim, desidratação pode ser um achado encontrado aí com grande frequência. O diagnóstico também é a pesquisa dos trofozoitos e cistos, que a gente lembra daquele primeiro slide que eu mostrei para vocês lá, sobre a técnica bioquímica que a gente vai fazer o achado no exame parasitológico de fezes. O tratamento acontece com o metronidazol, o tinidazol, o secnidazol ou a anita, né? E também varia as doses aí de acordo com o peso ou a idade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a prevenção. Prevenção na parte primária é a educação em saúde, tá? Como que a gente vai evitar essa verminose? Beber somente água filtrada ou fervida, lavar cuidadosamente as frutas e verduras, cozinhar bem os alimentos, também a gente pode deixar de molho no hipoclorito de sódio, coma apenas carne bem passada, não ande descalço, lave as mãos antes da refeição, após o uso do banheiro, conservar sempre as unhas cortadas, limpas e higienizadas, mantenha as instalações sanitárias em boas condições de higiene, incentivar políticas públicas aí para fazer o saneamento básico, não descartar lixo em local irregular. A gente tem que seguir corretamente esses conselhos para evitar que os vermes atinjam a nossa família ou a nossa região aí, onde a gente tem o nosso convívio. Lembrando, neste caso, que toda a unidade básica de saúde deve auxiliar nessa educação em saúde. Um grande veículo nosso com a população são agentes comunitários de saúde. Então, a gente tem que incentivar a que elas consigam promover ações e incentivem a população a praticar um pouco mais essa educação em saúde. Quanto à prevenção secundária e terciária, nós temos que intervir de que maneira? Já que o indivíduo já adquiriu, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce e o tratamento de uma forma mais rápida. Para isso surgiu o programa de desparasitação periódica para a população de risco, tá? Que a gente faz palestras e leva nas escolas, tá, os antiparasitários, ou o albendazol ou o mebendazol. Algumas literaturas falam pra gente que se tem muitos casos, mais de 50%, a gente faz até 2 vezes por ano. Mas normalmente a gente faz uma vez por ano essa ação em saúde aí. O tratamento de indivíduos assintomáticos, então, entra na prevenção secundária. Por quê? Pra gente evitar que os contactuantes possam também ter a doença. Na prevenção quaternária, seria a gente reduzir complicações, né? Reduzir danos. Então, evitar o tratamento excessivo. Então, sim, se for necessário, repita o exame parasitológico de fezes, não realizar exames desnecessários e evitar exames em quadro sugestivo. Se a gente tem quadro clássico, a gente percebe aí que muitas medicações tratam várias doenças. Então, vamos tentar tratar, vamos ver se o sintoma melhorar. Se não melhora, a gente faz o exame. Ou, diferente de um quadro, a gente tem recidivas. Aí a gente realmente tem que descobrir qual que é o agente para tratar de uma forma mais eficaz. Então, a gente tem que dosar um pouquinho a nossa conduta aí no dia a dia.
Aqui eu trouxe um resumão para vocês de tudo que a gente conversou hoje, tá bom? Guardem isso em mente, isso cai muito em questões de prova, tá? E por fim, a cura é a ausência de sintomas e o exame parasitológico negativo. E existe uma divergência na literatura, por isso eu trouxe para vocês aqui. Pode ser repetido com 14, com 10, com 21 ou com 30 dias. Não existe um consenso. Mas o consenso existe que o EPF deve vir negativo para a gente constatar que não existe mais o parasita no hospedeiro. Se poliinfecção, a gente sempre prefere tratar a Ascaris primeiro, depois as outras parasitoses. Sempre se atentar se o paciente receber imunossupressores, né, como os corticoides. A gente citou ali que a gente pode fazer o tratamento profilático com a ivermectina. Então, assim, vamos fazer uma história clínica bem feita, vamos colher a história do paciente antes de instituir medidas aí. Essas aqui são as referências bibliográficas. Gostei bastante dessa cartilha pediátrica de doenças e infectos parasitários aí, por isso eu trouxe para vocês. E não se esqueçam de se proteger, tá, galera? A gente sabe aí que nós estamos em isolamento social. Espero que logo, logo vocês consigam voltar pra gente praticar tudo isso que a gente aprendeu. Quero que vocês guardem aí de decore e salteado aí todos os tratamentos pra gente conseguir colocar em prática e mudar a realidade aí e trazer um pouquinho mais de educação e saúde para nossa população. Então, logo, logo estaremos juntinhos, tá bom? Um abraço. Qualquer coisa, se vocês precisarem, podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, tá bom? Estou totalmente à disposição. Tchau, tchau.